Orar. E se você puder, feche seus olhos comigo rapidamente. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome por mais uma noite, Senhor. Que nós podemos estar aqui na Tua casa, na Tua presença, como igreja, Senhor, Te louvando, Te adorando, Senhor. Mais uma noite que nós vamos poder participar da Tua mesa, Senhor, comer do pão, beber do cálice, nos alegrar diante da Tua santa presença, Senhor. Que o Senhor possa essa noite, Senhor, falar conosco como igreja, ministrar as nossas vidas, nos edificar, nos exortar, nos consolar através da Tua palavra e, acima de tudo, nos desafiar a viver no modelo que o Senhor tem preparado para nós como Teus filhos, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor, fala conosco, que o Teu Espírito possa se fazer presente aqui essa noite, ministrando os corações, Senhor, e que o Teu nome possa ser glorificado através das nossas vidas, Senhor. Assim nós Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre essa questão patrões e empregados. Efésios 5 nós falamos sobre maridos e esposas, pais e filhos, e agora nós vamos falar sobre patrões e empregados. E o que a gente pode observar, irmãos, na carta de Paulo aos Efésios? Paulo ele deixa claro que o Evangelho, ele é verdadeiramente o poder de Deus para a salvação e para a transformação das pessoas. O que nós vimos em Efésios até aqui, dividindo o livro ao meio, até o capítulo 3, Paulo veio com a doutrina, veio com o ensino, veio com a pregação do Evangelho. O que nós vimos do capítulo 4 em diante, a aplicação, o poder que o Evangelho tem, como o Evangelho transforma, como o Evangelho muda a vida de pessoas. Isso fica claro para nós, irmãos. O Evangelho não é somente o poder de Deus para salvar, ele é o poder de Deus também para transformar todos aqueles que foram alcançados por Ele. Então veja bem, se você foi alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo, algo vai acontecer na sua vida. A sua vida, ela começará a ser transformada. Veja bem, meu irmão, todo aquele que foi alcançado por Jesus, ele evidenciará transformação. O Evangelho faz isso conosco. Ele nos transforma. Ele não apenas nos salva, mas ele nos transforma. O Evangelho transforma a vida nas mais diversas áreas, de todos aqueles que foram alcançados por eles. Então o que nós vimos até aqui, em Efésios 5, nós vimos que maridos, esposas, pais e filhos, eles não são mais as mesmas pessoas quando o Evangelho alcança eles. O que nós vimos é que quando o Evangelho alcança uma casa, o marido é transformado, a esposa é transformada, os pais são transformados, os filhos são transformados. O Evangelho transforma, o Evangelho muda a vida das pessoas, o Evangelho muda a atitude das pessoas. Se não há transformação, não há salvação. Se não há transformação, o Evangelho não iluminou o coração, porque aonde o Evangelho resplandece, irmãos, ali há mudança, ali há transformação. Ali nós podemos ver na vida das pessoas que Jesus de fato transforma, irmãos. Veja bem, o Jesus das Escrituras é um Jesus que transforma a vida das pessoas. E Ele não transforma elas para melhor em termos materiais. A mudança que Jesus faz é de caráter. A mudança que Jesus faz é de posturas. O que nós vamos ver hoje aqui, irmãos, é que empregados e patrões que foram alcançados pelo Evangelho, eles também têm posturas totalmente diferentes. Sabe o que nós vamos ver? É que quando alguém foi alcançado pelo Evangelho, ele não é mais um funcionário comum em uma empresa. Sabe o que nós vamos ver? É que quando alguém é alcançado pelo Evangelho, ele não é mais um patrão comum em uma empresa. A vida dele muda, a atitude dele muda, as posturas deles mudam. E é isso que nós vamos observar mais de perto. Quando o Evangelho alcança alguém, as suas posturas não são mais as mesmas no seu ambiente de trabalho. O Evangelho nos transforma, irmãos, por completo. O Evangelho nos transforma em diversas áreas. O que Paulo vai falar aqui, nós vamos ver que ele se denomina, logo no início do versículo 5, ele fala escravos. Em algumas versões, em algumas traduções vai falar servos. Os servos ou os escravos dessa passagem aqui, eles não são como a gente compreende hoje. Então diretamente o texto ele não é escrito para empregado e patrão. Ele é diretamente escrito para escravos e senhores. Por quê? Porque a escravidão era algo normal nesse tempo. Ou seja, existia escravos
e existia senhores de escravos. A escravidão era algo comum aqui. E quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, em Roma existiam cerca de 6 milhões de escravos. Então a escravidão era algo comum. Somente em Roma, no mundo antigo, havia cerca de 6 milhões de escravos. E o que nós vemos durante toda a história é que o cristianismo ele é uma peça fundamental para a abolição da escravidão. O cristianismo sempre trabalhou contra a escravidão. Sempre trabalhou para que a escravidão terminasse, para que a escravidão ela desaparecesse da face da terra. Se nós olhamos para a história da igreja como um todo, nós vamos ver, por exemplo, que na Inglaterra, os reformadores e os pregadores avivalistas, eles foram usados para que a escravidão terminasse lá. A escravidão ela termina na Inglaterra por causa de John Wesley, de George Whitefield, de William Wilberforce, que eram pregadores do evangelho, que lutavam pela causa. Talvez você conhece Martin Luther King, que foi um pastor também norte-americano, que lutou pela causa da escravidão, para que direitos iguais fossem dados tanto para negros quanto para brancos. Então o que nós vemos é que o evangelho ele triunfou sobre a escravidão, e que através dos reformadores e dos avivalistas, a escravidão ela foi abolida em diversos lugares. O que nós vemos hoje, irmãos, é que a escravidão já não é mais uma realidade. Não é algo comum. No nosso país, por exemplo, por um bom tempo a escravidão era algo comum. Hoje não é mais. Em todo mundo a escravidão era algo normal. Hoje ela não é mais uma realidade. Isso muito por conta do cristianismo e da pregação do evangelho. Aí talvez você possa perguntar: pastor, não tem mais escravidão. Aonde esse texto se aplica a nós? Se não há mais escravos, não há mais escravidão. O que esse texto ele tem a ver conosco? Esse texto aqui, irmãos, ele se aplica na nossa relação patrão e empregado, e empregado-patrão. Paulo ele vai escrever aqui os deveres dos escravos cristãos e os deveres dos senhores cristãos. E esses deveres, eles se aplicam a nós hoje como empregados e como patrões. Alguém aqui é patrão, chefe de alguém, lidera pessoas? Abel, o John, a Bruna. Então nós temos pessoas que lideram, que são chefes, que são patrões. E a outra parte, ela é empregado, porque é sempre assim. Ou você vai ser o chefe, ou você vai ser o empregado. Não tem nada de errado nisso. Ou você lidera, ou você é liderado. Esses princípios aqui, eles se aplicam a empregado e patrão, patrão e empregado. E Paulo, ele escreve aqui deveres que os escravos tinham para com os seus senhores. E que os senhores tinham para com os seus escravos. Esses mesmos deveres, os empregados e patrões cristãos precisam ter hoje. Então é sobre isso que nós vamos falar. Empregados têm deveres, patrões também têm deveres. E esses deveres, eles são estabelecidos pelo próprio Deus na sua palavra. São deveres que nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Que deveres são esses? Quais são os deveres dos empregados? Quais são os deveres dos patrões cristãos? Vamos ver eles, irmãos. Primeiro dos empregados e depois dos patrões. Então qual é o dever dos empregados? E aqui Paulo está falando a cristãos. Então é um texto diretamente para quem é crente. Quais são os deveres dos empregados em relação aos seus patrões? Vamos reler o texto, versos 5, 6, 7 e 8. Depois nós vamos abrir ele um pouco mais. Nós vamos reler ele para ele ficar fixado. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade, como serviriam a Cristo. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer sejamos livres. Que deveres são esses que nós, como empregados, temos? Porque eu também sou empregado onde trabalho. Como a gente deve exercer a obediência? Paulo ele vai falar aqui de alguns aspectos, 6 pelo menos, sobre esse exercício da obediência. E nós vamos ver um por um aqui. Quais são esses aspectos? O primeiro deles: os empregados cristãos devem ser respeitosos.
Qual o primeiro aspecto que Paulo vai abordar aqui? É que um cristão, no seu emprego, ele deve ser alguém que tem respeito, ou alguém que é respeitoso. Olha o que diz o verso 5, a parte A: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor. Então o que o empregado cristão ele deve ter? Ele deve ser uma pessoa respeitosa. Obedecer com temor e tremor não quer dizer, irmão, um terror servil, mas um espírito de solicitude de quem possui o verdadeiro sentido de responsabilidade. Então veja bem, sabe o que é obedecer com temor e tremor? É o cuidado de não deixar de cumprir nenhum de seus deveres. Então nós precisamos, como cristãos, ser respeitosos no nosso trabalho. E nós precisamos entender que nós temos diversos deveres, e que esses deveres eles não podem deixar de ser cumpridos. Você prestou atenção no que Paulo escreve aqui? Ele escreve assim: escravos, obedeçam aos seus senhores. Ele está dizendo, um empregado cristão, para nós aqui, ele é alguém obediente. Sabe o que acontece com o empregado cristão? Quando o chefe dá uma ordem, ele acata. Quando o chefe dá uma ordem, ele obedece. Paulo está falando aqui, irmãos, e ordenando aos escravos não a se rebelarem contra os seus senhores, mas a serem obedientes. Paulo diz assim: você é um cristão, um escravo, quando o seu senhor dá uma ordem, você não é aquele que se rebela, você é aquele que obedece. Você não é aquele que tem 10 questionamentos para o seu patrão, você é aquele que acata a ordem que ele está dando. Você já parou para pensar, irmãos, que às vezes nós estamos na nossa empresa, e quando o nosso chefe, nosso patrão, aquele que está sobre a nossa liderança, que tem a incumbência de nos dar ordem, quando ele nos dá ordem, você já pensou que muitas vezes nós temos 10 questionamentos para uma ordem dada? O chefe vai lá e diz: faça isso. Você diz: não, mas isso, mais aquilo, mais aquele outro. Quando nós deveríamos obedecer. Se o chefe deu uma ordem, o que um cristão faz no seu trabalho? Ele obedece, irmãos. Paulo ele não ordena os escravos a se rebelarem, mas a serem cristãos na condição que estão. O empregado cristão não é alguém rebelde com o seu patrão. Ele não é alguém que se rebela. O empregado cristão não é rebelde. Só que veja bem, ele não é rebelde, ele não incita a rebeldia. Porque muitas vezes ele não se rebela, mas ele incita a rebeldia dos seus colegas. Então ele não se rebela diretamente, mas ele cria motim. Ele cria facções, ele cria questionamentos contra o chefe. Só que veja bem, essa não é a atitude de um empregado cristão. Ele não está lá para atormentar o ambiente. Ele está lá para cumprir as ordens que lhes são dadas. Os empregados cristãos, eles devem ser respeitosos. A segunda coisa que um empregado cristão deve ser: os empregados cristãos devem ser íntegros. Veja bem, um cristão ele é íntegro aonde quer que ele esteja, inclusive no seu trabalho. Os empregados cristãos devem ser pessoas íntegras. Olha o que diz a parte B do verso 5. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade. Como um cristão serve? Com sinceridade. Como um empregado cristão trabalha? Com sinceridade. Qual a atitude de um empregado cristão? Integridade. Ele é íntegro, ele é sincero. Com sinceridade, aqui essa palavra se refere a fazer o trabalho com realismo, sem duplicidade, sem fingimento. Sabe, ele está lá trabalhando sem fingir que está trabalhando. Ele está lá fazendo o seu trabalho sem fingir que está trabalhando. Ele está trabalhando de fato. Ele está sendo alguém íntegro no seu trabalho. Veja bem, irmãos, com sinceridade é agir com integridade, com sinceridade, sem hipocrisia, sem segundas intenções. O que nós precisamos entender é que não existe vida dupla. Veja bem, não existe separação de sagrado e secular. Não, eu estou na igreja, o que eu faço na igreja é santo. Ali eu preciso ser santo, ali eu preciso fazer as coisas que glorificam a Deus. Lá no meu trabalho não. Lá é o meu trabalho secular.
Deus não faz essa separação, irmãos. Para Deus tudo é santo. Veja bem, para Deus você está aqui estendendo as suas mãos e adorando a Ele é algo que glorifica o nome dEle. Mas para Deus, quando você está no seu trabalho dando o seu melhor, também é algo que glorifica Ele. Sabe? Quando você está no seu trabalho, dando o seu melhor no seu trabalho, é a mesma coisa. Você está glorificando a Deus como você está glorificando Ele aqui, adorando Ele essa noite. Nós não glorificamos a Deus apenas no culto. Nós não glorificamos a Deus apenas no templo. Nós glorificamos a Deus com tudo aquilo que fazemos. O seu trabalho deveria ser feito para a glória do nome de Jesus, irmãos. Quando você está trabalhando, você deveria pensar que o seu trabalho deve ser o melhor trabalho possível a ser prestado, o melhor trabalho possível a ser entregue, o melhor trabalho possível a ser dado. Deixa eu falar algo para você, irmão. É a vontade de Deus que você faça um bom trabalho na sua empresa. É a vontade de Deus. Sabe o que Deus espera de mim e de você como cristãos que trabalham, que estão em uma empresa? Deus espera que a gente dê o nosso melhor lá, que o nosso trabalho seja de excelência lá, que quando o nosso chefe, nosso patrão, ele olha para nós, ele veja em nós de fato cristãos que estão trabalhando e dando excelência no seu trabalho. É a vontade de Deus que você faça um bom trabalho na sua empresa. É a vontade de Deus. Veja bem, você vai sair daqui hoje, amanhã é segunda-feira, dia de trabalho. Sabe o que Deus espera de você lá no seu trabalho? Que você dê um bom serviço lá, que você preste um bom serviço lá, independente do que você faça, independente da sua função. É a vontade de Deus que todos nós venhamos a fazer um bom trabalho em nossas empresas. Põe para nós a primeira citação de Warren Wiersbe. Olha o que o Warren Wiersbe vai falar. A melhor maneira de testemunhar no local de trabalho é demonstrar diligência e competência. Sabe qual a melhor maneira de nós testemunharmos no nosso trabalho que nós somos cristãos? Não é ficar falando o versículo para todo mundo que passa na nossa volta, ainda que isso seja útil, ainda que isso seja benéfico. Mas a melhor maneira de testemunhar é trabalhar com diligência e competência. Sabe, você está lá fazendo a sua função, você é diligente na sua função, você é competente no que você está fazendo. Você talvez não prega o evangelho para ninguém, mas a sua postura prega o evangelho para todos que estão na sua volta. Ali nós testemunhamos, irmãos. Ali nós mostramos se de fato servimos ao Senhor ou não, se somos diligentes ou não, se somos competentes ou não. A melhor maneira de testemunhar no local de trabalho é demonstrar diligência e competência. Quando você é um bom funcionário, isso redunda em glória para o nome de Cristo. Quando você é um bom funcionário, sabe quem é glorificado? Jesus. Quando você é um funcionário que traz benefícios para a empresa, que zela pela empresa, que trabalha em favor da empresa, sabe quem está sendo glorificado? Jesus. Quando você presta um serviço de excelência no que você está fazendo, sabe quem está sendo glorificado? Jesus. As pessoas estão olhando para mim e para você, elas estão olhando para o nosso cristianismo, elas estão olhando para a forma que nós vivemos. E no nosso ambiente de trabalho, a forma de nós glorificarmos ao Senhor é sendo os melhores funcionários no lugar que estamos. Jesus é glorificado, irmãos. Por isso o crente não chega atrasado, porque um crente que chega atrasado, ele envergonha Jesus. Por isso que um crente é aquele que ele mais produz na sua função, porque se ele não produz, Jesus não está sendo glorificado. Por isso que um crente é aquele que zela por aquilo que está fazendo no seu ambiente de trabalho, porque se ele não está fazendo isso, Jesus não está sendo glorificado. Veja bem, não é primeiramente sobre o patrão e sobre a empresa, é primeiramente sobre o Senhor. Quando você se rebela contra o seu patrão, é primeiramente contra o Senhor. Quando você dá um mau testemunho na sua empresa, é primeiramente ao Senhor esse mau testemunho. Agora, quando você é um funcionário excelente, um funcionário comprometido, um funcionário diligente, um funcionário competente,
Jesus está sendo glorificado através da sua vida. O nome de Jesus está sendo conhecido através da sua vida. Veja bem, nós não podemos ser aqueles que dizem: é crente, mas não cumpre os seus deveres. É crente, mas não ajuda no que deve fazer. É crente, mas não faz o que deveria fazer. Irmãos, nós não podemos aceitar esse estilo de vida. As pessoas devem olhar para nós e dizer: é crente, dá para ver que é crente porque tem compromisso. É crente, dá para ver que é crente porque tem competência. É crente, dá para ver que é crente porque é diligente no que está fazendo. Esse deveria ser o nosso testemunho, sim. Esse deveria ser o nosso alvo. Desejar ver o nome do Senhor ser glorificado. Quando você é um bom funcionário, isso redunda em glória para o nome de Cristo. A pergunta que eu faço para você aqui, irmão: você tem sido um bom funcionário na empresa que você faz parte? Você é um bom funcionário lá? Você é um excelente funcionário na empresa que você tira o seu sustento de lá? Porque você tira o seu sustento de lá, você paga as suas contas de lá, você mantém a sua vida de lá, e dessa empresa que você vive e tira o seu sustento, você está sendo um bom funcionário naquele lugar? Você está apenas trabalhando pelo seu salário? O que move você é apenas o dinheiro? Será que quando você sai da sua casa, você não pensa em honrar o nome de Jesus com o que você está fazendo? Não pensa em glorificar o nome de Jesus com aquilo que você está fazendo? Será que você pensa apenas naquilo que a empresa pode entregar para você e não naquilo que você deveria também entregar para a empresa? Você é um bom funcionário lá, irmão? Você é um funcionário excelente lá? Se você trabalha numa linha de produção, você está preocupado com a linha de produção da sua empresa? Você está preocupado em entregar um serviço excelente naquilo que você está fazendo? Os empregados cristãos, irmãos, eles são íntegros. A terceira coisa que os empregados cristãos devem ser: os empregados cristãos devem ser coerentes espiritualmente. Sabe o que são os empregados cristãos? Coerentes espiritualmente. Olha o que diz ainda no verso 5. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade, como serviriam a Cristo. Como nós servimos no nosso trabalho, como serviríamos a Cristo. Ou seja, precisa haver coerência espiritual. O nosso trabalho lá, ele precisa ser coerente com aquilo que professamos. Nós precisamos servir como serviríamos a Cristo. Os empregados cristãos, eles devem encarar a obediência ao seu patrão terreno como uma espécie de serviço ao Senhor. E essa é a essência de toda a submissão. Se nós vemos o contexto aqui, as mulheres precisam ser submissas, os filhos precisam ser submissos, e os empregados precisam ser submissos. E sabe qual a sustentação dessa submissão? Ela é primeiramente ao Senhor. Porque quem não é submisso ao Senhor não é submisso a ninguém. Veja bem, uma mulher ela não é insubmissa primeiro ao seu marido. Isso está mostrando uma insubmissão ao Senhor. Um filho não é primeiramente insubmisso ao seu pai. Isso mostra primeiramente uma insubmissão ao Senhor. O empregado ele não é insubmisso primeiramente ao patrão. Isso mostra primeiramente uma insubmissão ao Senhor. Sabe como nós deveríamos servir? Como serviríamos a Cristo. Como faríamos para Cristo. Porque são servos de Cristo. Os empregados cristãos são obedientes, amém? Obedientes. Porque são servos de Cristo. O que você faz na sua empresa? Você obedece. Você é alguém obediente. Você não é alguém questionador. Você não é alguém debatedor. Você não é alguém que tem sempre uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião. Você é alguém que obedece. Os empregados cristãos, eles devem ser obedientes. Veja bem, meus irmãos, um empregado cristão, mas infiel, que faz corpo mole, que traiu seu patrão, traiu sua empresa, que não está dando o melhor de si, está traindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, quando um empregado ele se diz cristão e ele é infiel no seu serviço, ele não serve na sua empresa como serviria a Cristo, ele está traindo a empresa, está traindo o patrão, mas está traindo primeiramente o Senhor, irmãos. Sabe, fazer corpo mole, sabe, ficar se fazendo para trabalhar,
ficar lá matando tempo, fazendo o que não tem que fazer. Isso não glorifica o Senhor, irmãos. Jesus não é glorificado com isso. Nós só estamos primeiramente traindo o próprio Jesus. Põe para nós a segunda citação de Hernandes Dias Lopes. Olha o que ele diz. A convicção do trabalhador crente é que cada trabalho que realiza deve ser suficientemente bom como se fosse apresentá-lo ao Senhor. Sabe qual a convicção de um trabalhador crente? É que tudo aquilo que ele faz, ainda que seja algo pequeno, ele tem que fazer o bom suficientemente como se fosse fazer aquilo e entregar aquilo ao Senhor. E a gente precisa olhar para nós, irmãos. Quando nós estamos trabalhando no nosso trabalho, independente da nossa função e do que fazemos, o trabalho que fazemos, irmãos, ele é suficientemente bom para entregar ao Senhor? Será que Jesus receberia o nosso trabalho? Será que Jesus ficaria satisfeito se Ele fosse o nosso patrão com o nosso trabalho? Será que Jesus se agradaria do nosso trabalho se Ele fosse o nosso patrão? Será que nós agradamos o Senhor com aquilo que estamos fazendo nas nossas empresas? Ah, pastor, mas isso aí não tem muito nada a ver. Não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, irmãos. Tudo a ver. Nosso trabalho tem tudo a ver. Tudo aquilo que nós fazemos tem tudo a ver. Tudo tem a ver com Cristo. Tudo deveria ser feito como se fosse feito para Cristo. Em tudo nós deveríamos buscar agradar a Cristo. Será que nós estamos tendo esse entendimento de que aquilo que fazemos precisa ser bom o suficiente como se nós fôssemos apresentar para o Senhor? Nós deveríamos, irmãos, transitar da igreja para o trabalho, do trabalho para a igreja com a mesma devoção. Nós deveríamos vir para a igreja e entender aqui, hoje é culto, então eu estou aqui para entregar o meu melhor para o Senhor. Para dar a minha melhor adoração, para dar o meu melhor louvor, para entregar a minha melhor oração, para prestar atenção, para ser um sacrifício vivo. Mas nós deveríamos sair na mesma proporção e entrar nas nossas empresas amanhã, pensando, eu estou aqui para glorificar ao Senhor. Eu estou aqui para honrar o Senhor, eu estou aqui para dar o meu melhor aqui. Ah, mas pastor, se eu fizer isso, as pessoas vão dizer que eu sou puxa-saco, que eu amo a empresa. Não, irmãos. O que as pessoas falam pouco importa. O que importa é qual a sua atitude, irmãos. Não, mas A vai falar, B vai falar, C vai falar. Pouco importa o que A, B ou C vão falar. O que importa é se você está glorificando ao Senhor ou não no seu ambiente de trabalho. Nós deveríamos transitar tanto da igreja quanto para o trabalho com essa mesma devoção, com esse mesmo desejo. Eu quero honrar Jesus, eu quero glorificar Jesus, eu quero ser o melhor funcionário da minha empresa. E eu não quero isso por um status, eu quero isso para a glória de Jesus. Eu quero ser o melhor funcionário, eu quero ser o melhor atendente, eu quero ser o melhor cozinheiro, eu quero ser o melhor que trabalha na linha de produção, não para mim mesmo, mas para a glória de Jesus. Esse deveria ser o desejo do coração de um crente, irmãos. Ele deveria transitar com a mesma devoção, da empresa para o templo e do templo para a empresa. A quarta coisa que Paulo vai falar a respeito dos empregados é que os empregados cristãos não precisam ser vigiados, pois eles têm respeito próprio. Os empregados cristãos não precisam ser vigiados. Eles não precisam que ninguém cuide deles. Eles não precisam que ninguém fique observando eles, porque eles têm respeito próprio. Olha o que vai dizer o verso 6. Procurem agradá-los sempre, não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Os empregados cristãos não precisam que ninguém fique cuidando deles, porque eles estão no seu trabalho buscando dar excelência. Você já viveu isso? Ou você já presenciou isso? De um chefe tem que cuidar A, trabalhar, B, trabalhar, C, trabalhar. De um chefe tem que estar lá numa sala em cima, ou atrás de umas caixas, ou na tela de um computador, vendo as câmeras e observando se os funcionários estão trabalhando, se eles estão produzindo ou se eles estão apenas matando o tempo ou fazendo o corpo mole. Isso é comum para quem não serve ao Senhor, irmãos.
Mas no nosso ambiente de trabalho, sabe quem somos nós? Nós somos aqueles que não precisam de vigia, porque nós entregamos o melhor trabalho possível onde estamos. Sabe quem somos nós no nosso ambiente de trabalho? Aqueles que não precisam de alguém nos cuidando. Aqueles que sabem que aquilo que for entregue para nós, em nossas mãos, será feito com excelência. Esse deveríamos ser cada um de nós. Os cristãos não precisam, e não estou dizendo aqui que não precisa de liderança, porque sempre haverá liderança, sempre haverá chefe, sempre haverá patrão. O que não é necessário para um cristão é que o chefe fique cuidando ele, é que o chefe fique observando ele. Ele não precisa de ninguém que vigie ele. Sabe o que Paulo está combatendo aqui? O pecado da preguiça. É isso que ele está combatendo aqui. O cristão, ele não é alguém preguiçoso, irmãos, amém? Ele não está trabalhando com preguiça, não está fazendo as coisas com preguiça. Ele não está de corpo mole lá, não. Ele está lá, irmão, dando o que pode dar, entregando o melhor que pode entregar, sem fazer corpo mole, sem fazer preguiça. É isso que Paulo está combatendo aqui. O pecado da preguiça. O empregado cristão não precisa ser vigiado para fazer seu melhor. Não precisa. Ele não precisa ser vigiado. O empregado cristão, ele não busca bajular o patrão, pois ele tem dignidade e respeito próprio. Então ele não precisa viver de bajulação. Ele não precisa mostrar que está fazendo para que o patrão seja agradado, porque ele não quer agradar primeiramente o patrão. Ele quer agradar primeiramente ao Senhor. O empregado cristão não está buscando bajular o patrão, pois ele tem dignidade, irmãos. Ele tem respeito próprio. O empregado cristão, honesto, não trabalha apenas quando o patrão está olhando. Não, ele trabalha sempre. Se o patrão está olhando, ele está trabalhando. Se o patrão não está olhando, ele também está trabalhando. Porque ele sabe que quando o patrão não está olhando, Jesus está olhando. Sabe o que o empregado cristão sabe? É que quando o patrão não está na empresa, Jesus continua lá, observando qual a atitude dele e dela. Então ele não trabalha somente quando o patrão está lá, ele trabalha sempre. Porque ele não trabalha para que o patrão o veja, ele trabalha porque sabe que o Senhor está o vendo. Ele sabe que o Senhor está enxergando ele. Ele sabe que o Senhor está observando ele. Então ele sabe que ele sempre precisa trabalhar. Ele sempre precisa entregar o seu melhor. Ele não está lá fazendo, o patrão chegou, meu Deus, sabe? O patrão chegou no setor, todo mundo trabalha. O patrão saiu do setor, todo mundo toma café. O patrão chegou no setor, todo mundo baixa a cabeça e faz sua função. O patrão saiu do setor, bota a tela do segundo plano e entra no Facebook, entra no Instagram. O patrão chegou no setor, todo mundo guarda o celular. O patrão saiu do setor, todo mundo com o celular na mão. Quem trabalha assim está trabalhando para agradar apenas o patrão. Está prestando um trabalho mal feito, irmãos. Está esquecendo que quando o patrão sai, Jesus está lá dizendo: poxa, meu filho, seu patrão não está aqui, mas eu estou vendo a sua atitude. Não está me glorificando. Não estou sendo honrado com o que você está fazendo. O empregado honesto não trabalha apenas quando o patrão está olhando. Ele sabe que antes do patrão, Jesus está olhando. E é a Jesus que ele quer agradar primeiramente. Veja bem, meus irmãos, o empregado cristão não se satisfaz com um trabalho mal feito. Sabe quem é o cristão trabalhando? É alguém que não entrega qualquer trabalho. O cristão trabalhando é aquele que não entrega qualquer serviço. Sabe, ele não é aquele que diz: ah, mas tá bom assim, vai de qualquer jeito. Afinal de contas, a empresa nem é minha, a empresa é do patrão. Sabe quem é o cristão? É alguém que não está cômodo em prestar qualquer serviço. Ele está lá pensando: o que estou fazendo precisa ser o melhor aqui. Eu não quero entregar qualquer serviço. Ah, pastor, mas A, B ou C, todo mundo lá onde eu trabalho faz assim. Que nem diria sua mãe, você não é todo mundo. Se todo mundo está fazendo, você não faz, irmão. Se todo mundo está fazendo um serviço de qualquer maneira, você faz um serviço de excelência. Se todo mundo está fazendo errado, você faz certo. Se todo mundo está chegando atrasado, você chega na hora. Se todo mundo está descumprindo as regras, você é aquele que cumpre as regras. Porque você é um cristão, você não é todo mundo. Você faz o contrário do que todo mundo faz. Por isso a ordem é: não se amoldem a esse mundo. Sabe, não fiquem igual todo mundo, não façam o que todo mundo faz. Se todo mundo está se contentando em entregar qualquer coisa,
Você não fica contente com isso. Você quer entregar o seu melhor. Você quer dar excelência. Você quer dar qualidade àquilo que está fazendo. O empregado cristão não se satisfaz com um trabalho mal feito. Ele é inconformado. Ele quer entregar o que é excelente. Você deseja isso, irmão? Quando você está trabalhando lá, você tem esse entendimento: eu quero dar o que é excelente aqui no meu trabalho. Eu quero fazer o meu serviço, eu quero fazer bem feito. O que estou fazendo aqui, eu quero fazer bem feito. Eu quero dar excelência. Nós precisamos entender que o objetivo de um cristão é sempre excelência, porque ele está fazendo para o Senhor, e para o Senhor o alvo é sempre a excelência. Por isso que um cristão não se acomoda com um trabalho mal feito. Põe para nós a outra citação. Não é essa. Essa é da semana passada. Essas são de semana passada. Vamos lá, eu tenho ela anotada aqui. Veja bem, o empregado cristão, ele é a solução para os problemas da empresa. Ele não é a causa dos problemas. Sabe quem é o empregado cristão? Ele soluciona o problema. Ele não causa o problema. A empresa está com um problema nessa área. Quem é o cristão? É aquele que resolve o problema. Sabe? Quando você chega numa empresa, quando você chega no seu trabalho, naquilo que você faz, há diversos problemas. Quem é você? Você é o solucionador dos problemas. Você é aquele que resolve. Você é aquele que olha e está buscando uma solução. Como nós vamos resolver esse problema aqui? De que forma nós podemos fazer esse trabalho e esse problema ser resolvido? Já passou 10 pessoas aqui, ninguém resolveu esse problema. Sabe quem é você? Você é aquele que chega e resolve a parada, irmãos. Você é aquele que chega e resolve o problema. Você é aquele que senta e pensa: como podemos fazer? Não, nós podemos fazer desse jeito, podemos tentar desse jeito. Eu quero resolver esse problema. Esse é o cristão. O cristão não é aquele que está criando problemas para o seu empregador. O cristão é aquele que está resolvendo os problemas do seu empregador. É aquele que está dando soluções para a empresa, soluções no seu trabalho, soluções na sua área de trabalho. Esse é o cristão. Veja bem, irmãos, não é admissível um cristão numa empresa ser a fonte dos problemas da empresa. Não é admissível, porque ele é um cristão. E lá ele está para resolver os problemas. Ele resolve, ele soluciona os problemas. Eu vou dar um testemunho pessoal aqui, a glória de Jesus, irmãos. Amém? Eu voltei a trabalhar faz 3 meses, 4 meses, mais ou menos, numa empresa que eu trabalhava antes de ficar integral. E eu fiquei muito tempo fora da minha área de trabalho. E o pessoal da empresa veio atrás de mim. Eu estava parado muito tempo, eles vieram atrás de mim, me fizeram uma proposta boa, dava para conciliar. Eu aceitei a proposta, fui trabalhar. Irmãos, eu cheguei lá na empresa, e a empresa, na minha área do setor, é uma área que ela estava extremamente atrasada. Ou seja, o trabalho que eu executo, ele estava totalmente atrasado. E a empresa não conseguia dar giro no serviço que precisava mandar para fora para produzir. Irmãos, eu peguei na empresa. E o que eu entendo? Se eu estou lá para dar o meu melhor. Sabe o que nós fizemos lá? Eu não só eu sozinho, porque eu trabalho com mais pessoas. Mas sabe o que nós fizemos lá? Nós resolvemos o problema. O que era atraso, irmãos, há 2 meses atrás, hoje é adiantamento. O que nós estávamos atrasados, hoje não tem mais esse atraso. Hoje a empresa roda, o serviço que entra lá, sai. O serviço que bate na máquina, ele vai para a rua. O serviço que é botado para sair, ele é cortado, o trabalho de cortador, ele é cortado e ele vai para frente. O que era atraso, hoje é adiantamento. Porque é isso que nós somos. Quando nós entramos no ambiente de trabalho, nós resolvemos o problema. Então o que nós fazemos? Nós vamos lá e damos o nosso melhor. Nós vamos lá, irmãos, e nos entregamos. Nós vamos lá e nos dedicamos. Nós vamos lá e damos excelência. Nós vamos lá e glorificamos o Senhor. Nós vamos lá e resolvemos o problema. Então veja bem, você está em uma empresa, em um ambiente de trabalho, e lá vai ter diversos problemas. Sabe quem é você lá? Você é aquele que tem que achar a solução para os problemas. Não crie problemas no seu ambiente de trabalho. Seja a solução dos problemas. Porque é isso que um empregado cristão é.
Ele é a solução para os problemas da empresa e não a causa deles. O quinto aspecto aqui que Paulo vai falar a respeito da obediência é que os empregados cristãos servem aos seus patrões de boa vontade, como se estivessem servindo ao Senhor. Veja o verso 7. Olha o que Paulo vai dizer. Trabalhem como diz na sua Bíblia aí, com vontade, com entusiasmo, com alegria. Trabalhem como? Alegres. Segunda-feira não é o pior dia da semana. Você está aqui hoje no culto, você está pensando, amanhã tem que acordar às 6 horas, tem que ir trabalhar, segunda-feira demora para passar as horas, segunda-feira está todo mundo cansado. Só que daí a gente olha para a Bíblia e a Bíblia diz, olha, quando você for trabalhar, entusiasmado, irmão, você vai feliz pro trabalho, você vai alegre trabalhar, sabe, você vai empolgado, porque você tem um trabalho, tem gente que não tem, e só isso já seria um bom motivo para você sair alegre de casa e executar bem o seu trabalho, porque tem gente que não tem trabalho, irmãos, tem gente que está mal remunerada, tem gente que não ganha o salário que você ganha. Você já parou para pensar? Você está reclamando do salário que tem. Tem gente que não ganha o salário que você ganha. Você sai reclamando muitas vezes na segunda-feira para trabalhar, reclamando do salário, reclamando do patrão, reclamando da empresa. Só que tem gente que não tem isso que você tem, irmão. O que Paulo diz, quando vocês forem trabalhar, quando vocês forem servir, trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não aos homens. Trabalhem com alegria. Os empregados servem aos seus patrões de boa vontade, como se estivessem servindo ao Senhor. O que Paulo está combatendo aqui é o pecado da desonestidade. O empregado cristão se considera escravo de Cristo, e por isso, tudo que ele faz com alma alegre, ele faz entusiasmado, ele faz com alegria. Sabe por quê? Porque ele sabe que é escravo de Cristo. Então ele sabe que ele precisa fazer tudo com alegria. Ele sabe que ele precisa sair de casa na segunda-feira dizendo assim, hoje eu vou trabalhar, Deus é bom. Eu saio daqui alegre porque eu sei que eu tenho um trabalho, eu sei que eu tenho uma empresa, eu sei que eu tenho um salário a receber, e eu não vou para lá para murmurar, não vou para lá para reclamar, não vou para lá para fazer corpo mole, eu vou para lá para trabalhar para a glória do nome de Jesus. O empregado cristão faz seu trabalho de bom grado, irmãos, sabe? De bom grado, não com rancor, não com relutância. O chefe vem e diz para você, faça isso, faça. O chefe vai lá e diz para você, eu quero que você vá a tal lugar. Sabe o que você faz? Vá. Não fique relutando, não fique batendo boca, não fique discutindo, apenas obedeça. Apenas vá e faça o que lhe foi ordenado, sem rancor, irmão, sem relutar, sem debater. Faça o seu papel, cumpra a sua função, cumpra aquilo que lhe foi ordenado, porque você não está servindo primeiramente ao seu patrão, você está servindo primeiramente a Deus. Muita gente diz assim, essa frase ela está na boca de muito crente, eu não sirvo homens, eu sirvo Deus. O meu negócio não é com homens, o meu negócio é com Deus. Irmão, isso é balela. Isso é balela de quem não lê Bíblia. Esse negócio de eu não sirvo homens, eu sirvo Deus, é balela de quem não lê as Escrituras. Porque para servir a Deus, você vai ter que aprender a servir aos homens. Na verdade, a maneira de servir a Deus é servindo aos homens. Só que nós gostamos de tirar o nosso compromisso de servir as pessoas. Não. A forma de servir a Deus é servindo as outras pessoas. Então é balela dizer que serve a Deus e não serve aos homens. A frase é bonita, mas não é bíblica, é herética. Não tem nenhum amparo nas Escrituras. Não tem nenhum amparo bíblico. O nosso serviço a Deus é demonstrado pela forma que servimos as pessoas, os homens. Como você serve o seu patrão, isso está falando do seu serviço a Deus. A forma que você obedece, a forma que você se submete, a forma que você acata as ordens está falando do seu serviço a Deus. Porque se você não consegue obedecer ao seu patrão que está na sua frente, carne e osso, você vê ele, você pode pegar na mão dele, você enxerga ele. Se você não consegue obedecer ao seu patrão que você enxerga, o que garante que você vai obedecer a um Deus que você não enxerga? O que garante?
O que garante, se você não consegue obedecer uma pessoa que está na sua frente, o que garante que você vai ser obediente ao Deus que é Espírito, que é invisível, que você não vê Ele palpavelmente? O que garante, irmãos? Se nós não conseguimos nos submeter a uma liderança, ao chefe, ao patrão, o que garante que nós vamos nos submeter a Deus? Nada. Nós servimos a Deus servindo aos homens. Nós obedecemos a Deus obedecendo aos homens que Deus colocou como autoridade nas nossas vidas, seja no trabalho, seja na igreja, seja na família. Deus, ele institui lideranças, e o seu patrão é uma autoridade instituída por Deus sobre a sua vida. Foi Deus que colocou ele lá como patrão. Foi Deus que levantou ele para liderar aquela empresa. Foi Deus que deu aquela empresa para ele, ainda que ele não entenda isso, ainda que ele não sirva ao Senhor. Foi Deus que deu aquela empresa para ele. E sabe o que você faz? Quando você se rebela contra o seu patrão, você está se rebelando contra Deus, porque você não está se submetendo à autoridade instituída pelo próprio Deus. Então você serve a pessoas, o seu serviço é demonstrado a Deus pela forma que você serve aos homens. Amém? Então pense 2 vezes, 3 vezes, quando o seu patrão der uma ordem para você e você dizer: não vou fazer, eu não quero fazer, não é minha função. Às vezes a gente pensa, né? Não é minha função, não é o meu lugar. Você pode pensar. O problema não está em pensar. O problema está em verbalizar e desobedecer. Então pense bem como você tem reagido às ordens dos seus superiores, irmãos. Como você reage. Isso fala da forma que você serve ao próprio Deus. Paulo vai falar ainda de uma 6ª característica aqui, que é um incentivo à obediência, que está lá no verso 8. Olha o que ele vai dizer. Lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer sejamos livres. Então olha o que Paulo diz no verso 8. Lembrem-se que haverá recompensa. Lembrem-se que a obediência, ela trará recompensa. Deus recompensará. Sabe o bem que você faz, o trabalho que você entrega, a obediência que você tem, a excelência que você dá no seu trabalho, sabe o que Deus ele faz? Ele recompensa tudo isso. Você já parou para pensar que você quer ganhar um salário melhor entregando um serviço pior? Você já parou para pensar que você deseja ganhar um salário bom, mas entrega um serviço ruim? Você acha que Deus vai recompensar um trabalho mal feito? Você acha que Deus vai abençoar um serviço mal feito? Não, irmãos. O que Deus dará a nós? Aquilo que nós plantamos. O que Deus entregará a nós? Aquilo que nós semeamos. Se você não semeia um trabalho de excelência, um serviço de excelência, não espere ser reconhecido na sua empresa, irmãos. Não espere ter um bom salário. Não espere crescer e ter uma posição dentro da sua empresa. Veja bem, pessoas que crescem dentro de empresas são pessoas que prestam serviços de excelência. Na maioria das vezes são pessoas que estão se importando com o seu trabalho. E aí elas são reconhecidas, elas recebem um salário melhor, algumas recebem uma posição melhor. E tudo isso vem do Senhor. Porque o Senhor, irmãos, Ele recompensa cada um de nós pelo bem que fizermos. Quer nós sejamos escravos, quer sejamos livres, o Senhor recompensa. O Senhor nos dá a paga. O Senhor, Ele vem com a recompensa sobre nós. Veja bem, todo o bem que você fizer voltará para você. É isso que Paulo está falando aqui. Que todo o bem que você faz, ele volta de alguma maneira para a sua vida. Que todo o bem que você faz, ele volta de alguma maneira para você. Que todas as vezes que você faz algo bom, uma hora ou outra, esse algo bom que você fez encontrará você novamente. Deus, Ele trabalha assim. Todo o bem que você faz voltará a você. Que é o que ele diz no verso 8. Lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos. Ele nos recompensará. O que nós precisamos entender é que o nosso Deus é um Deus galardoador. O nosso Deus é um Deus abençoador. O nosso Deus é um Deus que abençoa. Então quando nós temos atitudes corretas para com Deus, o Deus que é galardoador e abençoador nos abençoa. Então todo o bem que fazemos, Ele voltará para nós. Só que nós precisamos entender que todo o mal que nós fazemos também voltará para nós. Todo mal.
O bem volta quando nós fazemos o bem, volta. O mal também volta. Põe para nós Colossenses 3:25. Colossenses 3:25. Olha o que Paulo vai dizer aos colossenses. Mas, se fizerem o mal, receberão de volta o mal. Se vocês fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Então veja bem, se fizermos o bem, Deus, que é galardoador, nos abençoará com o que é bom. Mas se fizermos o mal, podemos ter certeza que nós vamos receber o que é mal de volta, irmãos. Porque Deus não tem favoritismo. Deus não age com parcialidade. Nós não podemos nos esquecer que constantemente estamos semeando. Veja bem, você está semeando, a nossa vida é uma semeadura. Hoje você semeou. Tem pessoas semeando agora. Amanhã de manhã você vai levantar e vai semear, você vai passar o dia inteiro semeando. Tudo que você faz é uma semeadora. Cada atitude que você tem é uma semente que você lança. Cada postura que você tem é uma semente que você joga no solo. A nossa vida é uma semeadura constante, irmãos. E nós não podemos nos esquecer que constantemente estamos semeando. Nós não podemos nos esquecer que certamente colheremos aquilo que semeamos. Estamos semeando. Você está semeando hoje aqui. Você vai semear amanhã, vai semear durante o dia inteiro amanhã. E sabe o que você pode ter certeza? É que todo aquele que planta, colhe. Todo aquele que planta, colhe. Tudo aquilo que você faz vai refletir em alguma maneira na sua vida. Você vai colher os frutos das decisões que você toma. E veja bem, o fruto é sempre segundo a semente. Sementes boas produzirão árvores boas, que produzirão frutos bons. Sementes ruins produzirão árvores ruins, que produzirão frutos ruins. Não espere, irmãos, semear sementes ruins e colher coisas boas. Não espere. Pastor, minha vida está uma treva. Talvez foi a semente que você plantou. Pastor, minha vida está uma bagunça. Então troque a semente rapidamente. Pastor, estou todo atrapalhado, está dando tudo errado na minha vida. Pode ter certeza que o problema está na semente. A semente que foi semeada não foi uma semente boa, e você apenas pode estar colhendo os frutos daquela semeadura. Então, se nós queremos coisas diferentes, nós temos que plantar sementes diferentes. Se nós queremos frutos bons, precisamos plantar sementes boas. Porque a certeza que temos é que colheremos. E colheremos segundo o que semeamos. Põe para nós Gálatas 6:7. Olha o que diz Gálatas 6:7. Não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. Ninguém pode brincar com Deus. Ninguém pode levar a Deus na brincadeira. É isso que Paulo está falando. Não leve Deus na brincadeira. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Sempre. Isso é uma afirmação, sempre. Veja bem, não é talvez colherá, ela sempre colherá. Sempre haverá colheita sobre aquilo que plantamos. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Verso 8. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Então olha o que Paulo vai dizer, irmãos. Nós vamos colher o que plantamos. Se plantamos da carne colheremos corrupção. Mas se plantamos do Espírito colheremos vida eterna. E o que ele diz no verso 9? Não se canse de fazer o bem. Veja bem, pode ser que o fruto não está vindo agora, irmãos. Pode ser que a colheita não está vindo agora. Pode ser que você está na sua empresa prestando um trabalho de excelência, na igreja prestando um trabalho de excelência, na sua casa prestando um trabalho de excelência, e o fruto não está vindo. Mas sabe o que você não pode? É desistir.
Não se canse de fazer o bem, fica ali, porque no tempo certo a colheita vem. No tempo certo nós colhemos os frutos bons de uma boa semeadura. Nós precisamos, irmãos, entender que estamos semeando e que vamos colher, que a colheita é certa, e que não adianta chorar para Deus depois que plantou a semente errada, porque Deus vai nos permitir colher o que plantamos. Por isso, um conselho: plante sementes boas no seu trabalho, irmão. Sabe, você está na sua empresa lá, seja alguém que está semeando boas sementes lá. Seja alguém que está plantando boas sementes lá, mas não só no seu trabalho, faça isso aqui na igreja. Seja alguém que está plantando boas sementes na igreja, na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos. Plante boas sementes. Muitos choram, irmãos, pela vida que estão levando. Então eles estão reclamando, estão chorando, estão culpando A, B ou C. Só que veja bem, eu não planto semente por você. Você não planta semente por mim. A vida que você está levando não é culpa de ninguém, ela é culpa sua. Não tem culpado por aquilo que vivemos. Nós gostamos de achar um culpado para os nossos problemas. Sabe por quê? Porque é mais difícil, irmão, bater no peito e dizer: plantei semente ruim. A culpa foi minha, eu lancei sementes erradas. Então a culpa da minha vida está assim, é do pastor. A culpa da minha vida está assim, é da irmã. A culpa da minha vida está assim, é da igreja, da minha esposa. Não é, a culpa é sua. Se a sua vida anda meio atrapalhada, irmão, a culpa é sua. Se a minha vida ela está atrapalhada, a culpa é minha. Não é da minha esposa, não é da igreja, não é de ninguém. Fui eu que plantei as sementes. Não foi a minha esposa que plantou para mim. Não foi o meu patrão que plantou para mim, fui eu que plantei. E é isso que nós precisamos compreender. Pare de achar culpados. Pare de querer, irmão, encontrar motivos. Bata no peito e diga: verdade, fui eu. Fui eu que fiz isso. A culpa é minha. Eu sou o culpado. Eu não plantei semente boa. Sabe, irmão, não seja hipócrita. Não lance sobre outro uma responsabilidade que é sua. Ela é sua. A semente é sua, você plantou ela. Colha ela. Coma o fruto amargo dela e aprenda com ela. Sabe, coma o fruto amargo dela e aprenda: não plantarei mais sementes dessa espécie. Eu vou procurar trabalhar e plantar sementes boas. Nós vamos colher o que plantamos. E nós precisamos entender que, embora sirvamos pessoas, em última instância, estamos servindo a Cristo. E que é dele que vem a nossa recompensa. Cristo nos recompensará. Cristo nos abençoará. Cristo trabalhará em nosso favor, irmãos. É dele que vem a nossa recompensa. Paulo vai falar na segunda parte sobre o dever dos patrões. E aí quem lidera, redobre a atenção. Ele vai falar sobre o dever dos patrões com relação aos empregados. Olha o que ele diz no verso 9. Ele vai dizer assim: senhores, assim também tratem seus escravos. Não os ameacem. Lembrem-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, e ele não age com favoritismo. Paulo vai aqui falar sobre as responsabilidades do patrão para com o seu empregado, ou do líder para com os seus liderados. E nesse versículo 9 aqui há 3 coisas a respeito dessas responsabilidades. A primeira delas, o princípio de igualdade diante de Deus, que é o que ele diz no começo do verso 9. Senhores, assim também tratem seus escravos. Ou seja, o patrão, embora ele tenha uma posição maior, ele não é diferente dos seus funcionários. E aqui falando de um patrão cristão, que é o contexto, eles são cristãos ambos. E porque eles são cristãos, o seu tratamento ele deve ser um tratamento de igualdade. Eles são iguais diante de Deus, diferentes em posições, iguais diante de Deus. Se o patrão espera receber respeito, o que ele deve fazer? Ele deve respeitar primeiro. Se o líder espera ser respeitado, o que ele faz? Ele respeita. Se o líder espera receber o serviço, o que ele faz? Ele presta serviço. O líder é sempre aquele que faz primeiro. Esse é o líder, esse é o patrão, esse é o chefe, é aquele que mostra como deve ser feito. É aquele que faz como gostaria de receber, que é o que Jesus vai dizer em Lucas 6,31. Assim como você gostaria que fizessem para você, faça você para os outros.
É a lei da reciprocidade. O patrão ele trata com reciprocidade os seus empregados. O patrão deve entender que apesar de ser patrão, ele não deixa de ser servo de Deus, que Deus é seu juiz e que ele vai prestar contas diante do Senhor. Se o patrão espera o melhor dos seus empregados, ele também deve dar o melhor para os seus empregados. E aqui vai para o outro lado da balança. Então o empregado ele deve sempre entregar o melhor. Ele deve sempre dar excelência no seu serviço. Só que o patrão precisa entender que ele também precisa entregar o melhor para os seus funcionários. O que um patrão cristão entende? Que ele precisa pagar o melhor funcionário, o melhor salário para um funcionário. Que ele precisa dar as melhores condições de trabalho para um funcionário. Que ele precisa ser o modelo e o exemplo para o funcionário. O patrão não pode, por exemplo, explorar os seus empregados. Exploração é crime, irmãos. E um patrão cristão, um líder cristão, ele não é alguém que explora os seus liderados. Ele é alguém que trata o seu funcionário, o seu liderado, o seu empregado com igualdade. A segunda coisa a respeito, o segundo dever dos patrões, que Paulo vai abordar aqui, é a proibição de ameaças. Olha o que ele vai dizer na parte B. Senhores, assim também tratem seus escravos. Não os ameacem. Então, como o patrão cristão trata? Ele não ameaça os escravos. No tempo de Paulo, os escravos viviam sob a ameaça do medo. O patrão crente não é alguém que usa de ameaças para conseguir o que deseja. Então, como o patrão crente trata, o líder crente trata, ele não está ameaçando, dizendo, olha, se você não fizer isso, eu vou te botar para a rua. Se você não trabalhar assim, eu vou te demitir. Não, não é dessa maneira. Veja bem, um líder cristão, um patrão cristão, ele não usa de ameaça para conseguir o que deseja. Os empregados devem ser tratados com bondade e respeito, mas nunca, irmãos, com violência e humilhação. O que nós precisamos entender é que existem dois tipos de autoridade. Existe a autoridade imposta e existe a autoridade adquirida. Então veja bem, há duas autoridades, a imposta e a adquirida. Qual que é a verdadeira? A verdadeira autoridade não é aquela que nós impomos pela força, mas é aquela que nós conquistamos pelo exemplo. Sabe qual a verdadeira autoridade? Não é aquela que você precisa dizer que você é o chefe, dizer que você é o patrão, dizer que você que manda, dizer que as pessoas precisam obedecer às suas ordens. Não, essa é uma autoridade imposta, ainda que muita gente gosta da autoridade imposta. A verdadeira autoridade, irmãos, é aquela que é conquistada pelo exemplo. O líder é aquele que dá o exemplo, o patrão é aquele que dá o exemplo, o chefe é aquele que dá o exemplo, e porque ele dá o exemplo, ele conquista a confiança e o respeito dos seus funcionários. Isso, irmãos, se aplica ao âmbito do trabalho, isso se aplica ao âmbito da igreja. A autoridade, ela precisa ser conquistada pelo exemplo. Patrões precisam entender que empregados motivados produzem mais. É isso que eu sempre falo na empresa lá, às vezes há uns debates, né? Eu digo, olha, se os patrões entenderem que o empregado que é reconhecido, ele vai produzir mais, talvez eles olhariam com um pouco mais de cuidado para os empregados também. Porque sempre que um empregado estiver motivado, a tendência é que a motivação dele reflita no seu ambiente de trabalho. Um empregado bem pago, ele vai entregar um serviço com muito mais motivação. O empregado reconhecido na sua função, ele vai entregar um serviço com muito mais motivação. E o que um patrão cristão precisa entender, um líder cristão precisa entender, é que ele precisa motivar os seus funcionários. Ele precisa reconhecer os seus subordinados. Ele precisa motivar os seus funcionários para que eles produzam mais. A autoridade delegada a maridos, a pais e a patrões, ela é uma oportunidade para servir ao próximo e não para oprimir. Humilhar o empregado por ele estar em uma posição inferior é um grande pecado aos olhos de Deus. Um outro grande pecado é reter o salário dos funcionários ou pagar um salário indigno para o funcionário. Então o que Deus ele abomina? Um patrão cristão que não paga um salário digno para o seu funcionário que também é cristão, porque ele está retendo aquilo que não lhe pertence. É o que Tiago vai dizer, põe para nós, Tiago capítulo 5, versos 1 a 6. Olha o que vai dizer: prestem atenção, vocês que são ricos, chorem e gemam de angústia, por causa das desgraças que os esperam. Sua riqueza apodreceu,
Suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumulam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalharam em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então veja bem, quando um patrão cristão, ele não paga um salário digno ao seu funcionário, isso chega diante de Deus. E o próprio Deus, ele ouve o clamor daqueles que prestaram o serviço e não receberam um salário digno por isso. E o próprio Deus, ele tratará da questão. Então veja bem, um patrão cristão, ele precisa entender que ele precisa motivar seus empregados. Sabe, incentivar eles, pagar salários dignos a eles. Não reter o salário, não pagar um salário indigno. A terceira coisa, e aqui nós encerramos, a respeito dos patrões que Paulo vai falar aqui, é um incentivo, que está lá no verso 9 ainda na última parte. Senhores, assim também tratem seus escravos, não os ameacem. Lembrem-se de que vocês e ele têm o mesmo Senhor no céu, e ele não age com favoritismo. Os patrões crentes são responsáveis diante de Deus pelo modo como tratam seus empregados, pela forma que agem, pela forma que vivem, pela forma que tratam aqueles que são seus subordinados. Os patrões não são superiores nem melhores que seus empregados aos olhos de Deus. Veja bem, um patrão cristão, quando ele se ajoelha diante do Senhor. Um empregado cristão, quando se ajoelha, ele se ajoelha diante do mesmo Senhor. Ambos se ajoelham diante do mesmo Senhor, e Deus não faz acepção do patrão para o empregado. Diante de Deus, patrão e empregado são a mesma coisa, as mesmas pessoas. Deus não demonstra parcialidade nem favoritismo. Veja bem, irmãos, muitos homens que governaram, eles foram servos antes de serem líderes. Então tem gente que está liderando e tem gente que está servindo. Só que todo aquele que está liderando um dia serviu. Todo aquele que é patrão um dia foi empregado. Dificilmente alguém começou como patrão, raramente isso acontece. Todo aquele que hoje lidera, que é patrão, que ele e tem pessoas subordinadas a ele, um dia ele começou de baixo. Ele começou servindo, ele começou com alguém sobre ele. E nas escrituras isso também acontece. Quando nós olhamos para a Bíblia, o que nós vemos? Que José, antes de ser governador, ele era copeiro. Ele cuidava das coisas do rei. Ele cuidava da casa de Faraó. Quando nós olhamos para Moisés, antes de Moisés ser quem ele era, o que ele estava fazendo? Ele estava pastoreando as ovelhas do sogro no deserto. Aí nós olhamos para Josué. Quem era Josué? Josué era o servo de Moisés. Era aquele que estava servindo Moisés. Depois ele se tornou líder de Israel. Nós olhamos para Neemias. Quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei, irmãos. Era aquele que servia vinho para o rei. Era aquele que cuidava das coisas do rei. Sabe quem se tornou Neemias? Governador. Se tornou um homem grande, um homem que liderou o povo no pós-exílio. Todo aquele que lidera, irmãos, ele primeiro serviu. Muitos homens que governam foram servos antes de serem líderes. Aí eu quero que põe para nós a última citação. Se os meninos se acharam lá, né? Eu acho que isso aqui é importante para que a gente entenda. Antes de você se tornar um líder, você precisa aprender a ser um servo. Sabe o que você precisa aprender antes de liderar? Servir. Sabe o que você precisa aprender antes de ser um chefe? Um bom empregado. Sabe o que você precisa aprender antes de ser um patrão? Um bom funcionário. Antes de ser um bom patrão, um bom chefe, um bom líder, aprenda a ser um excelente servo. Seja um excelente servo. Antes de você se tornar um líder. O problema é que todo mundo quer liderar. Todo mundo quer ser patrão. Sabe qual é o problema que a gente vê hoje? É que ninguém mais quer ser funcionário. Todo mundo quer ser patrão. Todo mundo quer mandar, ninguém quer obedecer. Essa é a realidade, irmãos. E sabe o que você vê dentro das empresas? Mão de obra escassa.
Porque hoje todo mundo quer mandar e ninguém quer se submeter. Só que a ordem, ela é inversa. Para que você um dia lidere, primeiro você serve. Para que você um dia seja alguém que está sobre pessoas, você precisa primeiro estar sobre a liderança de outras pessoas. Então hoje ninguém mais quer ser funcionário, todo mundo quer ser patrão. Todo mundo quer ter o próprio negócio. É pecado, pastor? Não, não é pecado você ter o seu negócio, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é que vai ter pessoas que antes de serem patrão, chefes, líderes, elas precisarão aprender a ser primeiro lideradas, servas. Veja bem, irmão, não é todo mundo que vai nascer e vai ser líder do dia para a noite. Não é todo mundo que vai ser patrão, não é todo mundo que vai liderar pessoas. Então que a gente aprenda a liderar, aprenda a servir primeiro. Sabe, seja um bom servo. Eu lembro, irmãos, quando eu fui, meu primeiro emprego de carteira assinada. O meu primeiro emprego de carteira assinada foi aqui na Conforto, aqui embaixo aqui. Eu entrei lá, irmão, não sabe fazer nada. Sabe que não sabia fazer nada? Entrei lá para trabalhar no meio de mulher com máquina de costura. Com 18 anos, irmãos. Não sabia fazer nada. Eu aprendi a costurar lá, irmão. Aprendi a carimbar. Ficava olhando os cortadores cortar. Eu ficava assim, eu trabalhava aqui, os cortadores trabalhavam na minha frente. Eu ficava olhando os cortadores cortar. 18 anos. Tinha cerão no corte, eu fazia. Sabe o que eu fazia? Eu trabalhava 11h30, vinha em casa, 15 minutinhos almoçava, voltava para a empresa, fazia 1 hora de cerão do meio-dia a 1. Todo dia. Todo dia cerão, irmãos. Trabalhava até 1, cerão até as 4, cerão até as 5. Entrei lá, irmão, não sabia o que era uma máquina de cortar. Eu saí de lá, eu cuidava do corte lá, irmãos. Com 20 anos, 21 anos. Cuidando de cortador que tinha idade para ser meu avô lá. Tinha idade para ser meu pai. Só que primeiro a gente serve. Primeiro a gente faz o nosso serviço bem feito. E o reconhecimento, ele virá, irmãos. A liderança, ela chegará a nós, se Deus nos chamou de fato para liderar. E se Deus não nos chamou para liderar, que sejamos excelentes servos naquilo que estamos fazendo. Porque deixa eu falar algo para você, não é todo mundo que vai ser patrão. Não é todo mundo que vai ser pastor. Não é todo mundo que vai ser chefe. Não é todo mundo que vai ser líder, não é. Tem pessoas que foram chamadas para ser funcionário. E o que elas precisam entender é que elas não são menos que o patrão. Elas não são menos dignas que o seu patrão. Tem pessoas que foram chamadas para ser lideradas e elas vão ser lideradas a vida inteira. E não há problema nisso, está tudo certo. Seja um bom servo, seja um bom liderado, seja um bom funcionário, seja um bom obreiro na casa do Senhor, seja alguém que se submete à liderança do seu patrão, do seu chefe, do pastor, do líder de ministério. Seja um bom liderado, irmãos, e está tudo ok, não tem problema nisso. Não, mas é que eu quero liderar. Talvez Deus não chamou você para isso. Então faça bem o que foi entregado na sua mão para você fazer. Faça com excelência. Talvez você foi chamado para fazer algo simples a vida inteira e não tem problema. Faça com excelência o que você foi chamado para fazer e aí Jesus vai ser glorificado. Veja bem, Jesus é mais glorificado em você fazendo com excelência o que você foi chamado para fazer, do que você querendo fazer o que não foi chamado para fazer. Às vezes Jesus não chamou você para algumas coisas e descanse, irmãos. Descansa sobre isso, faz bem o que está na sua mão. Faça com excelência o que foi entregue na sua mão. Não deixe que a avareza, que a ganância, irmãos, faça com que você deseje o que Jesus não deseja para você. Um dia perguntaram para Martinho Lutero, um sapateiro veio e perguntou: Lutero, como eu glorifico a Deus? Lutero disse para ele: olha, faça o melhor sapato que você conseguir e venda ele pelo preço mais justo que você puder, e assim você estará glorificando a Deus. Então veja bem, irmão, se você foi chamado para trabalhar, eu trabalho numa máquina de corte, eu estou lá, no meu trabalho, esse é o meu chamado, irmãos. Eu não estou pensando em tirar o lugar do meu chefe, eu estou pensando em fazer o meu trabalho bem feito, e ali é assim que eu vou glorificar o Senhor. Aí eu fui chamado para passo cola, pastor. E daí, irmão? Passe cola para a glória de Deus. Eu faço comida, então faça para a glória de Deus. Eu faço faxina, então seja uma faxineira para a glória de Deus. Eu faço contabilidade, eu trabalho em escritório, eu trabalho com internet, então faça o seu serviço para a glória de Deus. Não se preocupe em querer fazer o que Jesus não chamou você para fazer, irmão. Sabe, entregue o seu melhor, dê excelência no que você está fazendo, e assim Jesus vai ser glorificado. E está tudo certo, irmãos. Está tudo certo.
que nós precisamos tirar talvez da cabeça das pessoas é que todo mundo vai ser grande. Não vai. Deus não chamou todo mundo para ser cabeça. Não, irmão, vai ter cauda, porque se tem cauda precisa ter cabeça, sabe? Não vai ser todo mundo que vai ser cabeça, que nem diz a teologia da prosperidade. Vai ter cauda. Vai ter gente que não vai ser grande, que vai ser pequeno. E não tem problema em ser grande ou pequeno. Se Deus chamou você para ser alguém pequeno, seja alguém pequeno que vive para a glória de Deus, que dá excelência para o Senhor no que você faz. É isso que você tem que entender. Sabe, seja um bom funcionário. Se você é empregado hoje, seja um funcionário de excelência lá. Você vai glorificar a Deus. Se você é patrão hoje, então seja um patrão que glorifica a Deus com a sua função. Faça bem o que está na sua mão para você fazer. Veja bem, irmãos, diante dessas instruções, como você tem se portado no seu trabalho? Qual a sua atitude na sua empresa? Qual a sua atitude no seu ambiente de trabalho? Sabendo que você precisa servir como serve ao Senhor, como tem sido a sua atitude no seu trabalho? Você tem servido a Deus com excelência lá? Você tem cumprido, irmão, seus deveres? Você cumpre os seus deveres com excelência lá na sua empresa? Sabe, você entrega um bom trabalho, você dá retorno para a sua empresa, você produz, você cumpre os seus horários, você ajuda a empresa se a empresa precisa da sua ajuda. Você é esse tipo de pessoa. Você cumpre os seus deveres como um funcionário cristão. Você tem buscado excelência. Quando você está fazendo algo, você pensa: eu quero dar excelência para o Senhor. É o Senhor que eu estou fazendo, eu quero fazer o meu melhor aqui, eu quero dar excelência a Ele. Você tem buscado dar excelência naquilo que faz? O seu trabalho é o mesmo quando o seu patrão está presente e quando ele está ausente? Quando o seu patrão não está olhando você, você é a mesma pessoa? Você produz da mesma forma? Você trabalha do mesmo jeito? Ou você muda de acordo com a presença ou não do seu patrão? De que forma você tem trabalhado? De que forma você tem servido? Você tem executado o seu trabalho com alegria e disposição, irmão? Sabe, quando o seu patrão diz: faça isso, você diz: ok, vamos fazer. Quando seu patrão pede algo para você, você diz: ok, vamos fazer. Você faz com alegria ou você diz: não, eu não vou fazer, eu não quero fazer, não, agora não. Você faz de boa vontade, de bom grado, ou você fica reclamando e murmurando com as ordens do seu patrão? De que forma você age? Porque você está recebendo ordem. Eu recebo ordem, irmão, todo dia. Todo dia eu recebo ordem, todo dia eu recebo instruções, todo dia eu tenho que obedecer. De que forma temos obedecido? Nós acatamos as ordens, executamos nosso trabalho com alegria, com disposição, ou de má fé, de má vontade? Como toda essa passagem aqui se aplica na sua vida? Quando você lê essas ordens, como isso se aplica para você, no seu dia a dia, no seu trabalho? Para quem lidera aqui, você que é um líder, um chefe, um patrão, de que maneira você tem exercido a sua liderança? Você tem sido exemplo? Você não tem oprimido os seus funcionários? Você tem procurado tratar eles com igualdade? Você entende, você que lidera, que é chefe, que tem pessoas sobre a sua subordinação, você compreende que antes de ser um líder, você precisa ser um servo? Que antes de liderar, você é alguém que precisa servir ao Senhor? Veja bem, irmãos, Deus deseja que tanto patrões como empregados realizem suas funções de modo que Ele seja glorificado. É isso que Deus deseja. Que os patrões glorifiquem a Ele, que os empregados glorifiquem a Ele. Para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos pegar esse texto aqui e dizer: é isso aqui. Amanhã é segunda-feira. O que eu preciso fazer amanhã? Efésios capítulo 6, versículo 5. Como empregado, eu preciso fazer o que Efésios ordena. Como patrão, eu preciso fazer o que Efésios ordena. Eu preciso obedecer o que a Bíblia ensina. Que Deus nos capacite, irmãos, a ser patrão, empregado, funcionário, líder, liderado, que glorificam a Ele. Sabe, que Deus nos capacite a que lá na nossa empresa as pessoas digam: não, esse ali é crente mesmo. Sabe, ele não é... Eu trabalho com crente, irmãos. Eu trabalho com crente no meu meio. Na minha parte, onde eu trabalho, tem 3 crentes e um desviado da igreja. Então eu trabalho no meio de 4 crentes. Irmão, é um desafio você ser crente lá. Porque você pode entrar no ambiente do trabalho e ser contaminado pelo que todo mundo faz. E essa é uma escolha sua. Você pode fazer o que todo mundo faz, e você pode não fazer o que todo mundo faz. Um exemplo para você: há horário de merenda na minha empresa. Todo dia há horário de merenda. 9 horas é horário de merenda. 9h05 acaba o horário de merenda. Nós somos 4 cristãos lá. Veja bem, 9h05 dá horário.
o que o cristão faz? Ele levanta, liga a sua máquina e vai trabalhar, porque acabou o horário de intervalo. Geralmente não é isso que acontece no setor que eu trabalho. Geralmente se passa 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. E sabe o que eu observo? Que o meu chefe está lá em cima, apenas observando como o setor está andando. É sobre isso, irmãos. A gente precisa glorificar ao Senhor. Se somos funcionários, que sejamos funcionários que glorificam a Deus. Se somos patrões, que sejamos patrões que glorificam a Deus. E para isso nós precisamos da graça de Deus, irmãos, porque sozinho nós não conseguiremos isso. Amém, meus irmãos? Então um desafio para você: sai daqui hoje, vai para sua casa, descanse. E amanhã de manhã, quando você se levantar, se levante com alegria para trabalhar. Primeira coisa, entusiasmado, feliz porque você tem um trabalho, feliz porque você vai para a sua empresa, feliz porque você tem de onde tirar a sua fonte de renda, feliz porque você tem de onde alimentar a sua família, pagar as suas contas e viver, irmão. Então se levante amanhã alegre para trabalhar. Diga: ô glória, hoje eu vou trabalhar. Que maravilha, segunda-feira é o melhor dia da semana. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma empresa, de lá eu tiro o meu sustento. Se levante alegre com isso. Sabe o que você faz mais? Trabalhe lá para a glória de Deus. Sirva com excelência. Seja um excelente funcionário, seja um excelente patrão. Faça isso, irmão, a partir de hoje. Se você não tem feito, saia dessa porta hoje e comece a viver dessa forma no seu trabalho, porque é isso que Jesus espera de nós como seus filhos, irmãos. Excelência, alegria e entusiasmo naquilo que estamos fazendo. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos nos colocar de pé?